Hoje eu quero te mostrar na prática como a gente consegue mexer aqui no Premiere Composer, que é um plugin gratuito que você consegue trabalhar com animações, transições, alguns efeitos sonoros, alguns efeitos de social media bem legais, bem práticos e que com certeza vão facilitar a sua vida. Então eu quero te mostrar como a gente consegue mexer na prática. Eu vou pegar um de cada aqui para a gente ver e ir adaptando conforme necessidade, né? Eu posso primeiro clicar aqui no Starter Pack e ver todos os efeitos, ou mexer aqui nas categorias deles. Então eu vou mexer aqui no box de texto. Eu tenho várias entradas, textos grandes, né? Só clicar e arrastar. Manter configuração existente. Ele vai processar e vai puxar os arquivos ali. Vou voltar aqui no browser ou navegar. Vou pegar um desse aqui também, mesmo processo. Volto no browser e um aqui normal, sólido. Então agora aqui na minha timeline eu vou dar um zoom, vou puxar todos aqui para o início, ficar mais próximos. Beleza. Então aqui no primeiro eu dou um play e eu vejo que ele entra um texto e sai o texto. Se eu quiser 10 segundos de animação, eu posso simplesmente clicar no final do vídeo e arrastar para 10 segundos, beleza. E ele tem minha animação entrando, mantendo e saindo. Bem intuitivo, bem simples de mexer. Aí para a edição, eu clico em cima, aqui no painel do Premiere Composer, eu tenho as opções de transformar, texto, cor e container. O container é esse background aqui que ele tem, esse fundo, e nós podemos mudar tudo. No texto são posição, escala, rotação, e esse skill aqui, ele é entortar, né? Esse deixa tortinho. A posição inteira, né, o transformar do efeito inteiro. O texto eu vou colocar aqui tutoriais de edição de vídeo. O diferencial desse para os outros dois, principal, é que eu posso ter um ou mais linhas de texto, né? Inscreva-se no canal. O único ponto negativo de tudo isso é que ele não tem, digamos assim, ele não fica alinhado da forma que a gente quer, mexendo facilmente num texto, né? Então, da forma que ele vem, ele fica. Eu posso mais mexer na fonte, posso mexer no tamanho da fonte, nas linhas, né? Na posição de correção e afins. Dentro do container, né? Nessas coisas eu consigo mexer tudo. Aí na parte de cor também eu posso mexer na cor do texto, mudar aqui a cor do texto. A cor do stroke, que ele não tem, mas eu consigo alterar aqui. E o background, né, o fundo. Deixar esse cinza aqui. Só para você ver. Vou dar um Ctrl Z para ele ficar melhor para ver. E agora no container eu posso mexer nas bordas, deixar as bordas arredondadas. Aqui eu tenho meu contorno, né? A opacidade do fundo, posso deixar sem fundo também, mas não teria tanto sentido assim para pegar esse texto. Na verdade sim, porque eu posso fazer um texto maior do que uma linha só e ainda tirar a opacidade, né? Aí horizontal, vertical, no pend, né, que é o tamanho dele, tamanho só do fundo. E assim, todo personalizado, nós temos esta primeira opção. A segunda opção seria quase a mesma coisa, mas apenas com a borda, né, o stroke, em vez de ser um fundo sólido. Também vou mexer agora só no container, né, porque as outras opções são iguais. E nessa opção eu posso também arredondar, posso deixar maior ou menor essa borda para fora, não para dentro. E também a opacidade, eu posso tirar e colocar. A horizontal, o tamanho também. E a cor eu altero aqui em cima também, bem fácil. Pulando para a próxima opção, temos agora apenas uma linha de texto com o preenchimento total, né? Posso fazer as mesmas coisas, mas apenas uma linha. Se eu colocar duas linhas, segunda linha. Ele simplesmente não aparece, ele mantém tudo na mesma linha. Mas se eu colocar na mesma linha, ele vai aparecer. Essas são as maiores diferenças entre os textos. E aí dentro dessas animações nós temos as diferentes entradas e saídas, que seria lateral, entrando de cima para baixo,
e assim por diante. Aí temos os presets de texto, que são textos sem estar em caixas, mas eles têm diferentes animações de entrada e saída, ou para manter, que na verdade estão em outras opções aqui embaixo. Mas é bem legal esses textos também para colocar inserts e tal. Olha só, por exemplo, este aqui. Mesmo princípio de todos, né? Eu simplesmente arrasto para dentro da minha timeline e pronto. Esse aqui é diferente, eu não consigo apenas arrastar ele para mudar a duração. Eu tenho que vir aqui no painel, ou mudar aqui direto no tempo arrastando, ou eu vou com a minha timeline até certo ponto e aperto aqui nessa agulhinha também. E aí ele chega até a timeline. Aí mantém o mesmo princípio de entrada, manter e sair. Tem as mesmas opções de transformar, né, o efeito inteiro e tal. Olha só. Tem as opções de texto também. Aí tem também as opções de animação, entrada e saída. E também tem animação contínua. Essa aqui é um pouquinho mais nova. Olha só, dá uma diferenciazinha ali. Acho que colocar um blur, motion blur no movimento, olha só, de entrada, legal. Não tinha isso antes, mas agora dá para usar e antes tinha que colocar um efeito além, né? Agora ele tem um efeito motion, né, de movimento com e sem. Dá uma diferença bem legal. Show de bola. A gente consegue mexer nas velocidades, né, então, e rotação. A saída. Aí ele vai girando a fonte, né? Olha só. E também a posição que ele vai entrar ou sair. Bem legal, bem personalizado mesmo, e a gente consegue fazer essas mesmas edições com os outros efeitos também. Efeito de entrada e saída, tem onda, olha só, bem legal. Bem variado. Agora na parte de transição, nós temos várias transições que facilitam a nossa vida, colocando direto no vídeo ou usando uma camada, né, um shape em cima do vídeo. Esses aqui a gente consegue utilizar eles, por exemplo, esse aqui, ó. Várias opções dentro dele mesmo. Vou tirar o som. Ele já vem com som, mas agora não é necessário. Esquerda, para baixo, direita, para cima. É só clicar e arrastar. E esses aqui que são com shapes, né, com camadas, opa, vim nele aqui, eu consigo fazer a alteração das cores que ele utiliza. Então, entrando no painel de alteração, eu posso colocar as cores que eu quiser. E fica bem personalizado também. Posso fazer alteração de tempo de entrada e saída, que ele vai adaptar também. E esse corte aqui no meio é onde tem a tela inteira tampada, né, que é a transição de fato. E é isso aí. Para os de transição em zoom in, zoom out e rotação, tem as opções também entre rotação esquerda e direita, ele faz a diferenciação dentro dele, né, os que são possíveis. Então, fazendo slide de pan, né, esquerda, direita, para cima, para baixo, diagonal, o zoom também, um shake distort, que é dar uma mexidinha e transicionar, de luz, a luz também é adaptável, bem legal, bem completo. Posso alterar todas as cores que vão aparecer. E é tudo isso. Eu clico e arrasto, que aí na parte que tem o corte, no meio deles, né, é onde que vai ter a transição e eu consigo fazer a minha mudança. Esse aqui não aparece porque precisa ter coisas no fundo, mas é exatamente como está aparecendo no preview. Abaixo temos social media, que nós podemos usar muito e muito, vai facilitar a nossa vida, principalmente aqui no YouTube, e criando conteúdo para as redes sociais, e são todos muito bem adaptáveis. Vou pegar aqui, por exemplo, esse aqui, que é esse aqui que talvez seja um mais completinho. Se eu der um play, você vê que ele entra, Mr. Horse, subscribe, mostra inscrito e sai a mãozinha e sai o efeito todo. Eu posso... Esse fundo é vazado, então, por exemplo, vou colocar aqui só para a gente ter uma cor, né? Vou colocar aqui embaixo só para a gente ter uma cor, então ele vai... Uma cor pesada, né? Na verdade, eu vou criar um sólido aqui, uma cor fosca, uma cor que vai diferenciar bem aqui, essa cor estranha.
Adicionar aqui por baixo, beleza. Entrou, e a parte da foto ele tá vazio, né? Mas aqui é muito simples da gente colocar uma foto no fundo, simplesmente. Deixa eu deixar só a cor no fundo para você ver como é tranquilo. Vou só diminuir a escala dela e mudar na rotação, que ele já vai ficar nesse formato aqui. E fechou, olha só, bem tranquilo. E como ele tem um tempo que ele entra aqui, ó, aqui eu posso dar um fade, ele vai estar perfeitinho. Começou aqui, beleza. Corto, dou um fade, ou clico com o direito, aplicar transição padrão. Ele entrou, não tem nada atrás, entrou, mostrou a cor. E olha só. No final, a saída é a mesma coisa, né? Só cortar ali, tirar, Ctrl D, ou clicar com o direito, aplicar transição. E agora aqui nas opções que temos. Eu vou primeiro deixar em português, né? Então, inscreva-se, mudar a fonte, colocar um Bebas New mesmo. Apertadinha essa fonte, não gosto muito dela. Vou deixar Giroy, gosto da Giroy. Giroy, bold, aí inscrito. Giroy também. Extra bold. Depois de se inscrever, fica mais pesadinho, ó. Já mudou certinho, não tem nada de errado na animação. Abaixo temos o nome, né? Então, tutoriais. Essa aqui eu vou deixar no Bebas. Outras opções de texto, eu posso mexer dentro das caixas ali. Texto 1, texto 2, aí as cores de texto 1, texto 2, botão de inscrição, né, que é vermelho, botão de check, que é cinza, tal, os ícones, container, cursor. Posso aumentar a escala do cursor, cursor point mouse, que é um point, né? Aí o botão, roundness, deixar o botão quadradinho, deixar o botão normal, o BG também eu posso deixar mais de boa, mais redondinho, e tudo muito personalizado. Muito legal, muito tranquilo de se mexer. E se você quiser uma coisa mais tranquila, né, uma coisa mais simples, que inclusive eu gosto bastante desse efeito aqui, que é tudo junto. Simplesmente like, inscreva-se e sininho. Você vai, ele vai adicionando. E se você quiser também, se for bom para você, na verdade eu até recomendo adicionar som. Aí ele já puxa tudo e fica bem completinho. Bem legal mesmo. Continuando aqui, nós temos Shape Elements, que são elementos de forma, né, de shapes, que têm as suas variações entre si, a gente pode ir alterando eles, pegando para utilizar, chamar atenção, colocar algum detalhe mais forte, né, no nosso vídeo, e são elementos muito bonitos, muito bem feitos, a gente sempre adaptáveis, que a gente pode mudar a posição, rotação, cor, deixar eles flip horizontal e vertical para dar uma variada, né, na utilização mesmo do efeito. E muito útil mesmo, assim. Principalmente se você cria conteúdo aí corriqueiro, que você quer trazer uma informação, né, um charme a mais, isso é muito legal. Pensando que é um plugin totalmente gratuito, com todos esses tipos de utilidades que ele tem, muito bonito e muito, muito adaptável também, que você consegue utilizar de diversas formas. E agora, para finalizar, nós temos efeitos sonoros, que também são muito legais, muito bem feitos, e basta clicar e arrastar. Eu vou agora dar um play aqui no que a gente tem para você entender também, dramático. Muita coisa assim é pontual, né? Não usa para tudo, mas, por exemplo, o efeito de clique, de pá, susto. Esses pops, transições,
Esses são os mais utilizados, eu acho que os mais comuns, né, mais corriqueiros que a gente consegue utilizar mais. E, pô, ajuda muito na edição, facilita a vida ter já efeitos aqui. E fazem total diferença você sonorizar suas animações. Com certeza vão facilitar a sua vida. Então, espero que você tenha entendido como utilizar o Premiere Composer, um plugin gratuito que inclusive tem link na descrição caso você ainda não tenha instalado.